Bom, pessoal, agora sim. Bom, pessoal, vamos fazer aí então o corte 3, os três modelos de exercícios possíveis de serem cobrados, tá? Vocês têm aí, eu passei para vocês dois exemplos nesse estilo. Tem dois exemplos nesse estilo aqui, que é o que eu acho mais chatinho, tá? Ou seja, carga distribuída no começo, carga distribuída no final. Eu ainda vou passar um nesse estilo aqui, tá? Vou fazer aqui, pessoal, somente o corte 3, porque ele é o mais complicado, tá? Infelizmente, essa parte aí ela envolve muito raciocínio e não tem como eu simplificar numa receitinha de bolo. Eu dei uma explicação disso para a turma de terça-feira. Ontem, para de quarta, a gente teve uma aula menos por conta do feriado, então a gente estava mais por conta de resolver o exercício. Eu acho que o pessoal conseguiu entender ali no contexto do exercício, mas basicamente, se a gente quiser tentar simplificar, não dá para fugir muito disso. Ó. São dois passos: ver o tamanho da região de carga distribuída após o corte, tá? Após o corte. E depois aplicar essa ideia aqui, ó. Eu até esqueci um detalhe: aplicar distância do ponto A até a força, mas não é distância do ponto A até a força. Escrevi errado aqui, ó. Aplicar x menos a distância do ponto A até a força em que você está calculando. Tá? Esqueci do x. Então seria isso, tentar simplificar para uma formulinha. Vamos tentar aplicar essas duas coisas nos três exemplos possíveis e ver se eu consigo me fazer um pouco mais claro, tá? Olha só, na barra inteira o ponto A é sempre, quer dizer, na barra inteira eu vou falar depois, me confundi aqui, tá? O ponto A é sempre esse apoio. Aqui é o ponto A, tá vendo? O PowerPoint sumiu com o meu pontinho, mas ali é o ponto A. E é sempre o meu zero. Ele é sempre a minha referência, por isso que é a distância da força até o ponto A. Na barra inteira, ó, a distância da força até o ponto A é 5. Né? Por exemplo, somando 2 com 3 aí. Para que você vai usar isso? Na barra inteira, por enquanto, nada, tá? Vamos ver no corte. Bom, região de carga distribuída aqui é 3. E como é uniformemente distribuída, é 1,5 para um lado, 1,5 para o outro. Mas aqui eu não estou interessado, porque vocês vão ter que fazer aí um corte dentro da região da carga distribuída, outro antes dessa força verde e outro depois. Aí vocês vão ter que pensar por conta própria no corte 1, no corte 2 e eu vou fazer somente o corte 3, tá? Nós vamos fazer aí o corte 3. Então, cortei, que significa apaguei tudo que está à direita do corte. Portanto, esse pedaço aqui deixou de ser 2, tá? Que se tornou um pedaço desconhecido. Apaguei tudo que está à direita do corte. A carga distribuída continua aqui no meio. Nesse exemplo, em desculpa, o equivalente considerado à carga distribuída continua aqui no meio. Nesse exemplo aqui, pessoal, que você tem a carga distribuída no começo, ele é um pouco mais simples. Vai ter um corte 1 que vai ser relativamente simples aqui dentro, né? Igual a gente fez aqui, o corte 2 aqui, que também aí fica um pouco mais fácil, porque já saiu da região de carga distribuída, e o corte 3, que está aqui, ó, no mesmo lugar que está ali, é relativamente simples também, porque já saiu de dentro da região de carga distribuída. E as distâncias? Olha só, meu conselho, tá? Quer fazer de outro jeito, por sua própria conta e risco. Chamaria sempre a distância total de x, certo? Desse modo, a localização de cada uma das forças, agora sim, ó, a formulinha que eu tinha escrito errado, vai ser sempre x menos a distância da força do ponto A. Por isso que é importante esse 5, ó. Qual que é esse tamanho? Se a distância inteira é x, qual que é esse tamanho aqui? É a distância inteira menos o pedaço de cá, ó, menos esse pedaço aqui de cá, ó. Esse pedaço aqui é a distância inteira menos aquele pedaço de lá, x menos 5. Tá? Por isso que é importante saber isso aí. Na hora de calcular os momentos no corte, você vai ter que saber essa distância. Outra distância que você vai ter que saber é a distância ali do equivalente concentrado da carga distribuída, que está ali, ó. Deixa eu ver aqui, eu já usei todas as cores que eu tenho, né? Fui fazendo a cor de maneira aleatória, deu nisso. Olha só a distância da carga distribuída. Que distância que você tem que saber? Você tem que saber isso aqui, ó, que vai ser o quê? Sempre x menos a distância. Qual a distância? Essa. A distância da força até o ponto A, volta. A de x menos a distância da força até o ponto A, ou do ponto A até a força, tá? Então você precisa saber essa distância aqui justamente para jogar ela aqui. Tá? Então, seguindo os dois passos aí, ver o tamanho da região da carga distribuída, aqui é 3. Então, metade de 3 para um lado, vou me dar o luxo de não pôr a unidade aqui, tá? E outra metade de 3 para o outro lado, 1,5, 1,5. Pronto, mediu aqui em cima, você já sabe que aqui é 1,5. Metade, metade, tá? Então, x menos 1,5.
Quando a carga distribuída está no começo, o corte 3, que está aqui nessa posição, como vocês podem conferir nessa figura original aqui, né, eu risquei o que está depois do corte 3, justamente aqui como se eu tivesse apagado, né, e aqui eu desenhei sem, aqui é como se a barra continuasse, né, e enfim, a gente fez o corte 3 antes. Olha só, eu preciso sempre descobrir a distância da força até o ponto A, porque a distância que me interessa para calcular o momento vai ser x menos ela. Igualzinho a gente escreveu no começo, x menos a distância da força até o ponto A, ou do ponto A até a força, tá? Então vai ser sempre assim. Verde aqui, essa força verde tá 3 mais 5, por isso que a distância dela aqui, ó, do corte 3 é 3 mais 2, perdão, 5, né? Então x menos 5. Aqui, ó, seria x menos esse pedacinho aqui. Eu descobri o pedacinho aqui, ó, porque a distribuída, né, o equivalente concentrado distribuído está no meio, 1,5 para cada lado. Então aqui é x menos 1,5. E esse exemplo, que é o mais chatinho, vamos tentar fazer aí, tá? Vamos tentar fazer aí também. Olha só, então eu vou fazer um corte. A gente vai ter que, nesse caso, fazer um corte antes da primeira força. Não esquece que o apoio tem uma reação, então é sempre entre força eu faço um corte e também dentro das regiões distribuídas. Aqui vai estar o corte 1, depois dessa força vai estar o corte 2. Lembra que a gente não sabe a localização exata, só tem essa noção de antes ou depois da força, e outro aqui dentro. E vai apagar tudo que está à direita do corte. Está um pouco mais comprido aqui o desenho, mas imagina que esse é o corte 3, tá? O mesmo que esse aqui. Esse aqui é o meu corte 3, o mesmo ali, tá? Agora a coisa complicou um pouco, porque volta, ali você sabia o tamanho da região da carga distribuída, no corte 3, hein? No 2 você vai saber aqui nesse exemplo também, mas no 1 não. Então tomem cuidado, dá uma pensada, qualquer coisa manda mensagem para mim, tentem fazer os exercícios sozinhos, tá? Sem olhar nos meus, para treinar mesmo. Aqui, olha o que aconteceu, você também tem uma distância aqui desconhecida. Por isso a sequência de passos que eu tentei estabelecer. Ver o tamanho da região de carga distribuída. Aqui é 3. O que a gente fez? 1,5 para cada lado, tá? Agora, aqui eu não sei quanto é, então eu preciso descobrir antes de sair aplicando x menos a distância do ponto A até a força, né? Eu preciso descobrir esse pedaço aqui. Bom, meu conselho de novo, em todos os cortes, chame a distância inteira de x. Consequentemente, você achou o tamanho da região de carga distribuída. É sempre o total menos o pedaço conhecido. Ou, como a gente falou, né? Qualquer distância que você precisa calcular, sua referência é sempre a distância que você conhece, onde começa a coisa, onde está a coisa, no caso. Aqui na carga distribuída eu não pensaria assim, não, tá? Porque a localização dela, a gente sabe muito bem que ela está aqui no meio, tá? E não no começo dela. Pensaria principalmente assim, ó, tudo é x, né? Esse pedaço aqui é 3. Então, tudo menos 3, né? Vamos dizer assim, o pedaço conhecido é 3, esse pedaço é 3. Tudo menos o pedaço conhecido dá o pedaço desconhecido, que é esse outro aqui que eu tracejei agora, tá? Então aqui, x menos 3. Passo 1, achar o tamanho da região da carga distribuída. Consequentemente, gente, ontem na aula o pessoal estava relutante a aceitar isso, mas ó, não é tão complicado não. Trata isso agora como um número. O equivalente concentrado não está sempre no meio? Então aqui é a metade do número, do meio da região de distribuição, não do meio da barra como um todo, tá? Aqui é outra metade do mesmo número. Achar metade, somente dividir por 2. Achamos o tamanho da carga distribuída e quebramos ela no meio. Agora, o que a gente tem que achar? As duas distâncias até o corte. Temos que achar essa distância aqui, dessa força até o corte, porque a gente vai precisar disso no cálculo de momento, que vai ser o quê? Vai ser x menos a distância do ponto A até a força. O ponto A é sempre aqui, ó. Qual que é o tamanho desse, pessoal? Qual que é o tamanho desse? Está medido ali em cima, 2. Então, ó, pode ver que a distância do ponto A até a força, x menos 2, então, é aquele pedaço. Tem mais um que a gente tem que calcular. Se eu fizer ali embaixo vai ficar muito rabiscado, então eu vou fazer ele aqui em cima, ó. A distância do equivalente concentrado da carga distribuída até o corte. Gente, eu preciso escrever, tá dado ali em cima, ó, tá? Putz, André, mas você não falou de aplicar isso aqui? Se você aplicar também dá, só que aqui vai ficar mais feio. Ó, a distância do ponto A até a força, que agora é o equivalente concentrado, esse cara, essa seta aqui, ó, que eu borrei de verde por cima do tracejado, você vai ter que somar o quê? 1 com 2 com isso aqui. Se você somar esses três e fizer x menos ele, garanto para vocês, só montar aí. Vai fazer x menos a soma. Que soma? Desse com esse com esse. Se você fizer x menos essa soma, garanto para você, vai dar x menos 3. Então, assim, vocês percebem que depende, varia um pouco de caso a caso? Vocês vão ter que aprender a pensar dessa maneira. Ver
Distância total x, o que eu conheço é um tanto, o que eu desconheço é x menos esse tanto. Acho que isso é até mais eficiente do que a distância do ponto A. A distância do ponto A geralmente é uma boa referência, tá? Mas vocês veem que é um pouco caso a caso. Vamos para o último, para tentar aplicar? Tenta fazer aí você agora. Ó, quer ver? O corte 1 vai estar fora da região de distribuição, o 2 dentro e o outro fora do lado de lá. Então aqui é o corte 3, nós vamos fazer só o corte 3, lembra que para o exercício tem que fazer o 1 e o 2 também, estou fazendo o 3 porque ele é o mais chatinho. Como aqui é o 3, esse pedaço aqui passa a ser, a princípio, desconhecido. Pausa o vídeo, completa você aí, completa esse pedaço, chamando, claro, sempre o total de x, tá? Então não pausa o vídeo ainda, tá? Chamando sempre o total de x. Aí você vai precisar dessa distância, porque tá vendo que tem uma carga concentrada aqui, separada? E você vai precisar também, eu também pus a setinha no meio, e você vai precisar também, ó, dessa distância aqui. Vou fazer ela aqui embaixo, ó, mais ou menos aqui, ó, dessa, ficou tudo torto, mas é importante vocês entenderem a ideia, dessa distância aqui. Tenta calcular elas. Calcular que eu falo, gente, ó, o raciocínio abstrato, hein? É sempre em função de x. Agora sim, pausa o vídeo e tenta fazer. Te vejo em 2 minutos. Pausou? Voltou? Beleza, vamos fazer junto então. Você não chamou a distância total de x? Ó, esse pedacinho aqui vai ser sempre x menos o que está à esquerda dele. Pronto, às vezes essa esquerda dele é pensar. Não é 2 mais 4? Então aqui é x menos 6. Nesse exercício não vai usar esse x menos 6 para nada, mas foi bom para treinar, tá? Essa aqui em vermelha, que eu rabisquei o caminho aqui, ó, tentar melhorar um pouco aí, tá ficando cada vez pior. Tá bom. Essa aqui, qual que é a distância dela? Não sei. Sabe por quê? Porque eu ainda não sei esse pedaço aqui. Eu tenho que o quê? Tenho que descobrir. A verde dá para saber. A verde dá para saber sem descobrir nada, ó. Ó, é x menos a distância da força, que eu tô calculando com ela, até o ponto A, que tá dado aqui, ó. É 2, tá? X menos a distância da força até o ponto A, no caso aqui, x menos 2. Agora, essa distância eu não sei, porque aqui com certeza vai ser x menos ela. Seja o que ela der, vai ser x menos ela. Só que eu tenho que descobrir. Vamos descobrir. Olha lá, vamos lá em cima de novo. Aqui é 2, não é? Tá marcado ali embaixo. Aqui a carga distribuída que é 4, porque já tá depois, é fixo, não é desconhecida essa região de carga distribuída como era nesse outro exemplo, tá? É 4. Se é 4, ó, metade para um lado, e aqui eu posso achar metade um número, não preciso pôr uma letra sobre 2. É 2 para cada lado. Então, opa, peraí. Então eu sei esse pedaço aqui, que é o mesmo pedaço que esse aqui, ó. É o mesmo, só está medido em lugares diferentes, ó, mas é em alturas diferentes, mas é a mesma medida. 2 mais 2, 4 metros. Então aqui é x menos 4. Tá vendo? Ó, achei. A distância que eu vou usar para calcular o momento do equivalente concentrado da carga distribuída está aqui. A distância dessa outra força está aqui. Tá? Isso para o corte 3. Treinem para o corte 1, para o corte 2. O mais chatinho é sempre quando o corte cai dentro. Esse vai dar um trabalhinho para vocês. Aí, no caso, esse último que eu já fiz, vai ser sempre esse estilo, claro, com outros números, né? Mas vai dar um trabalhinho para vocês. E no caso desse, o primeiro vai dar um trabalhinho para vocês. Mas o primeiro, quando tá no primeiro, ainda é mais fácil, porque é menos elementos, tá? Qualquer coisa eu gravo um exercício inteiro para vocês terem o que se basear. Mas não deixem de tirar dúvida e tentar fazer um de cada tipo, tá bom? Espero ter ajudado. É isso aí. Valeu, pessoal!